Jó, capítulo 1, versículo 1. Os irmãos acharam? Digam amém. Veja o que diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Repita comigo. E desviava-se. Ih, rapaz, tá fraco. E desviava-se do mal. Diga amém. Somente essa palavra. E olhe para mim que eu quero que você entenda algo, que eu não vou demorar. Vai ser bem rápido essa reflexão para a gente. Tem coisas que Deus, Ele não precisa estar falando para você fazer. Olhe para mim, você que está em casa. Tem coisas que Deus não precisa ficar o tempo todo falando para você fazer. Por quê? Tem coisas que você já sabe que é para fazer. É assim ou não é, pessoal? É a mesma coisa que na igreja, um exemplo. Quando eu desço aqui, quando o cooperador termina o devocional que eu desço, tem algo que vocês precisam fazer e sabem que é para fazer. É o quê? Hein? Eu já ensinei. Alguns sabem, às vezes tem um que faz, outros não, esperam falar. Hã? Fala, Cláudio. Hã? Ficar em pé. Isso é uma coisa nossa, já vai fazer 4 anos, que quando o homem de Deus sobe, automaticamente a igreja fica de pé para receber. Aí nas quarta-feiras, nos cultos, eu percebo que uns ficam, outros não. E outros sabem que é para ficar. Até faz um jeito de se levantar, mas fica ali sentado ainda, como se não sei o quê. Mas sabe que é para levantar. Aí eu vou lá, ficar sobre os vossos pés, vamos falar com Deus. Mas é algo que você já sabe que você tem que fazer, que não precisa eu estar dizendo novamente, porque já foi ensinado, já foi falado. Pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo falar com isto. Eu estou dizendo para vocês que tem coisas que Deus não precisa falar, você tem que fazer por você mesmo. Se eu colocar aqui uma serpente aqui na igreja, está amarrado, nem de serpente eu gosto. Nem pessoa que tem espírito de serpente eu odeio, não gosto. Principalmente a própria serpente. Mas se eu colocar aqui uma serpente, irmã Cláudia, a mais venenosa, a mais peçonhenta, sem você, para quem tem um treinamento, é perigoso. Imagina para quem não tem. Você não tem treinamento. Aí eu venho e coloco uma serpente aqui, a mais venenosa, a do deserto. Você vai vir aqui pegar a serpente? Vai? Por quê? Porque você sabe que não é para pegar em algo que é venenoso e perigoso. Ou seja, você já sabe que não é para pegar. Se você está por uma rua e vem alguém desesperado, olha amigo, olha amiga, não vai pelaquela rua não, porque tem um assaltante assaltando tudo, todo mundo que passa ali está assaltando. Você já sabe, sim ou não? Você vai passar por essa mesma rua? Vai? Não, por quê? Você já sabe que tem um bandido ali, um sem vergonha, assaltando no meio do caminho.
E por que você não vai? Porque você já sabe. Precisa vir a segunda pessoa, a terceira pessoa dizer assim: olha, não vai para ali não, porque tem um bandido assaltando ali. Precisa? Precisava Deus falar para Jó: Jó, se desvia do mal, Jó. Precisava? Não. Olha o que o texto diz: havia um homem na terra de Uz. Não era Ur não, tá? É Uz. É outra terra diferente de Ur dos caldeus, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ou seja, ele sabia, Brunão, que era obrigação dele se desviar do mal. Sim ou não? É ou não é assim? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Era uma necessidade dele. Não precisava Deus falar com ele: Jó, se desvia do mal, Jó. Ele mesmo fazia isto. Ele mesmo fazia a parte dele. Olha para mim, você que está em casa, Deus não vai fazer a tua parte não, rapaz. É você que vai fazer a sua. Porque tem coisas que é para Deus, mas tem coisa que é para você fazer. Foi Deus que fez esse copo aqui? Hein, igreja? Foi Deus que fez esse copo aqui? Não. Ele podia fazer, ele pode fazer? Pode ou não pode? No estalar de dedo. Mas foi Deus que fez? Não. Quem fez? Hã? O homem. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, eu não sei ainda, dona Érica, que tem crente dentro da igreja que Deus precisa estar usando um profeta para alertar. E sabe que não pode, sabe que não deve. O que é que a palavra ensina? Se desvia do mal. O próprio Deus, em capítulos à frente, vai dar testemunho de Jó. De onde tu vem, diabo? Lúcifer. De onde tu vem, diabo? Ou melhor, Lúcifer não mais não, né? De onde tu vem, Satanás? Ah, eu venho de rodear e passear pela terra. Foi. Então com certeza tu viste o meu servo Jó, homem fiel e temente, e se desvia do mal. Ou seja, ele se desvia do mal. Jó mesmo, quando vê o abismo, se desvia do mal. Precisa Deus chegar para você e dizer assim: não se prostitui porque é pecado? Precisa? Porque você sabe que é pecado, sim ou não? É ou não é? É errado diante de Deus. Eu acho que está tocando algum fundo musical aí diferente, tá? Olha só, olha para mim. Biblicamente é pecado o homem ter duas mulheres, sim ou não? Alguns países podem, não sei se ainda tem alguns países assim que ainda tem essas coisas, né? É pecado ter duas mulheres, é uma só. Ainda mais estando casado. Aí a pessoa vai e arruma outra mulher. Precisa Deus dizer que ele não pode fazer isso? Hein, igreja? Seja sincero. Não. Mas tem gente dentro da igreja que está brincando com as coisas. Com as coisas sagradas, com as coisas de Deus. Sabe que não é para fazer e faz. Sabe que não é para ir e vai. Sabe que não é para falar aquelas palavras e fala. Sabe que não é para pensar e pensa. Ah, pastor, a gente não consegue livrar desse pensamento. Sim, é verdade. Mas uma vez, quando você coloca seu pensamento no altar, as coisas é bem diferente. Pessoal, a palavra que eu trago para vocês nesta manhã é esta. Não precisa, Deus está como se fosse um pai
dizendo sempre ao filho: filho, isso aqui é errado, é errado, é errado. Tem hora que o pai se abusa. O que é que o pai diz? Tá certo, eu falei que vai dar errado, se quiser ir, vai. Quebre a cara, depois não volte aqui reclamando. É assim ou não é? Porque o pai, ele cansa. Porque o pai está lá: filha, esse homem, esse rapaz não é para você não, não tem futuro para você não. Filho, essa situação não dá, filho, sai desse meio, essa amizade aí não vai ser boa para você. Aí o rapaz continua indo. E pior que ele sabe que não é boa. Ela sabe que o rapaz já está dando sinais de que é um cabra safado, sem vergonha, e quer continuar. Sabe que vai dar errado e vai. Aleluia. Eu quero que vocês entendam isso nesta manhã. Tem coisa que Deus não vai falar não. Sabe por que Deus não vai falar? Sabe por que Deus não vai perder tempo falando? Porque você já sabe. Tem virado brincadeira, safadeza de muitas pessoas. Poxa, se eu sei que eu não posso, por que eu vou fazer? Se eu sei que não agrada a Deus, por que eu vou fazer algo que desagrada a Deus? A não ser que eu esteja falando alguma bobeira, alguma bobagem aqui. Tem lógica ou não, pessoal? Tem coerência ou não tem? Como o Brunão diz, tem contexto ou não tem? Se eu sei que eu não posso fazer, se eu sei que desagrada a Deus, eu vou fazer porque isto. Qual é o meu papel? Qual é a minha função? Se desviar do mal. Não queira ser forte para mostrar que consegue se desviar, não. Se desvia logo. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Não se meta a super-heróis. Eu vou porque eu sou crente de oração e não sei o que, e vai para lá. Não se meta a isso, não se dê esse luxo. Jó, olha só. Jó, o texto diz: era um homem fiel e temente a Deus, e se desviava do mal. Jó não precisava mostrar que poderia vencer o pecado. Ele já vencia o pecado desviando-se do mal. Rapaz, eu não vou passar do limite não. Vai ser só uns beijos mesmo. Vai ser só uns amassos, umas pegadas aqui, umas pegadas ali. A gente não vai pro finalzinho não. A gente não vai completar tudo não. É só um beijo mesmo. Eu sou forte, eu não vou. Eu não vou. Não, mas. É assim ou não é, igreja? Aí vem um beijo, outro beijo, 3 beijos, 4 beijos, 5 beijos. Uma pegada sobe, outra desce. Vai para lá, vem para cá. E daqui a pouco. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Pessoal, olha para mim. Eu estou terminando agora. A gente vai buscar o Espírito Santo e vai para casa. Se eu sei que algo é prejuízo à minha salvação, então eu quero passar longe disso. Diga glória a Deus. Se eu sei que algo é prejudicial à minha saúde espiritual, à minha saúde física, então eu quero passar longe disso. Há uma modinha por aí agora dizendo que tomar vinho não tem nada demais, está tudo em cima, está tudo tranquilo. O que se não pode é se embriagar. É uma modinha e está pegando nas igrejas. Eu fiquei pasmado esses dias, porque até mesmo dentro da igreja que eu vim, rígida, já entre outros irmãos dizendo: é tranquilo tomar um vinho, porque Jesus tomou vinho. Não sabe nem o que é contexto histórico, pano de fundo histórico, para poder estar ensinando besteira ou querendo alguma coisa para justificar. Tem que ter aquelas pessoas que dizem assim: olha,
Ah, mas Deus falou. Aí depois que a casa cai, não foi de Deus não. Oh, meu infeliz, tu não disseste que era de Deus. E por que agora está aí voltando atrás dizendo que não era de Deus? Mas na verdade, posso falar? Diga, pode, pastor. Mas na verdade Deus não falou nada. Isso é desculpa de gente sem vergonha para fazer o que quer fazer e dizer que Deus deu a ordem, fez isso, fez aquilo. Mas na verdade Deus não deu ordem de nada. Aí depois que a casa cai, Deus fica como mentiroso, porque quem não entende da palavra vai pensar: oxe, como é que Deus diz uma coisa e muda lá? A palavra de Deus, ela é uma só. Diga glória a Deus. A palavra de Deus não tem variação. Quando Ele diz, está falado. Quando Ele diz que é, é. Quando Ele diz que não é, não é. Porque a palavra de Deus não tem mentira, não tem variação. A palavra de Deus é certeira. Ela não erra. Aleluia. Sim, Senhor, meu Pai, sim, Senhor. A palavra de Deus, ela é certeira. Não tem variação de mentiras alguma. O que está faltando para esses crentes de hoje em dia é tomar vergonha na cara e assumir que quer fazer, pronto, acabou, sem botar a desculpa que Deus está falando, que o profeta falou. Você sabia que você é templo e morada do Espírito Santo? Quem sabia aqui? Você é a casa do Espírito Santo. Você é o automóvel do Espírito Santo. Para onde você vai, o Espírito Santo vai dentro de você. Não vai fora não, vai dentro de você. Se o Espírito Santo quiser ir lá no Rio de Janeiro, ele vai dentro de você. E ele está lá também. Mas ele não está fora, ele está dentro de algum crente por lá. E eu aprendi biblicamente, teologicamente, que tudo que agride o corpo, você está pecando contra o seu corpo. O álcool no organismo, ele é bom ou é ruim? Igreja? É ruim. O fumo, o cigarro artesanal feito pelo tabaco, ele é ruim ou é bom para os pulmões seus? É ruim. E veja a ironia: atrás das próprias embalagens dos cigarros tem o que ele pode fazer com você, e a pessoa faz o quê? Compra. Tá vendo, dona Cláudia, que aquilo que eu acabei de pregar, sabe que aquilo é ruim. O cigarro vai acabar com o pulmão dele, vai acabar com os dentes dele, mas ele compra, ele paga por aquilo. Paga para ter uma saúde ruim. Aleluia. Está me entendendo, pessoal, nesta manhã? Cuide do seu corpo espiritual. Aí eu entro na parte do vinho. O pecado só quer uma brecha. Nem que seja assim, dona Érica, pequenininha, menor que um grão de areia. Ele só quer essa brecha. Porque entra uma tacinha, depois entra outra, depois 3, depois 4. Aí depois evolui a cerveja. Aí eu dizia uma palavra aqui, mas não dá para aplicar em cima de um púlpito. Aí a casa caiu, porque agora criaram até uma cerveja sem álcool. Quem já viu aqui? Cerveja sem álcool. Cerveja gospel. E a cerveja gospel vai acabar com a tua vida espiritual. Ah, pastor, mas não tem álcool. Mas não é de Deus. Não é coerente. Ah, pastor, mas eu posso. Pode. Tudo você pode, mas nem tudo é lícito. Já dizia o apóstolo Paulo. Aí, finalizo agora. Alguém chegou para mim e disse assim: não é pecado não, pastor. O que o senhor está pregando aí não tem nada a ver tomar um vinho não. Ah, não. Então quer dizer que está tudo certo, uma taça de vinho. Tá, tudo certo. Ah, então isso quer dizer que é a mesma coisa, né? Não vai mudar se eu trair a minha esposa, mas só dei só um beijinho. Mas é só um beijinho. Mas não, pastor, aí já é outro plano, já é outro nível. Não, é a mesma coisa.
Pecado é pecado. Não existe pecadão nem pecadinho, é pecado. Eu matei o homem. Eu pequei sim ou não? É só um exemplo, pelo amor de Deus, está amarrado, hein? Vou até me tirar de cena, né? Se alguém mata um homem, é pecado ou não é? Ele cometeu um homicídio. Mas se ele rouba um prego, é pecado do mesmo jeito, sim ou não? Porque ele roubou um prego. Então tudo é pecado. Poxa, se você está dizendo que só uma tacinha de vinho tá de boa, tá tranquilo, então tá de boa, tá tranquilo, um beijinho só, um abraço só, tá tudo bem. Queridos, atentai para mim. Não tem paliativo com Deus, só tem paliativo com o capeta. É ele que gosta de paliativos, Deus não. Deus nos quer separado. Deus nos quer somente para Ele. Amém, pessoal? Separado para Ele, viver para Ele. Você pode desenvolver o Espírito Santo na sua vida bem mais do que você pode imaginar. Em nome do Senhor Jesus. Fique sobre os seus pés agora.